Vamos então dar continuidade às nossas aulas de eletrodinâmica. Você já sabe o que é corrente elétrica e aí eu te falo, se você eventualmente caiu de paraquedas nessa aula sem ter assistido a aula anterior sobre corrente elétrica, eu te aconselho voltar e primeiro estudar corrente elétrica, para pelo menos você entender quais são os conceitos de corrente elétrica, tá bom? Então a base da nossa aula que você precisa ter é o que é corrente elétrica. Então vamos lá, nossa aula de hoje, essa aula de agora, é uma aula sobre resistores. É a primeira aula de uma sequência de aulas sobre um dispositivo chamado resistor. Os resistores, de modo geral, são coisas cujo objetivo é transformar energia elétrica em energia térmica. Ele tem outras finalidades também, mas essa é a sua essência. Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Os resistores, eles possuem uma propriedade chamada resistência. É o nível de dificuldade que ele oferece à passagem de corrente elétrica. É sobre essa grandeza que é essa aula agora. Então, sem enrolação, vamos começar a nossa brincadeira. Olho na tela. Quando um condutor é submetido a uma DDP, é percorrido por uma corrente elétrica. Então, dá uma olhada nessa ilustração que você está vendo aí, ó. É como se isso fosse apenas um pedaço de metal qualquer, um condutor. E aí o que é que vai acontecer? Vamos rascunhar aqui. Essa coisa que você vê aqui embaixo, aqui ó, tá vendo? Essas duas barrinhas paralelas, elas estão aí para representar uma fonte de tensão. Então isso aqui ó, é a fonte de onde vai vir a energia elétrica. O papel da fonte é fornecer a DDP, a diferença de potencial. Ele vai garantir que o lado da barrinha maior vai representar o lado que tem mais potencial. E o lado da barrinha que é menor, né, é o lado que representa onde tem menos potencial. Então você vai ter potenciais diferentes. Por exemplo, eu vou inventar um número só como ilustração, certo? Imagine que do lado direito da nossa figura, nós temos 8 volts de potencial. Do lado esquerdo, a gente tem 20 volts de potencial. Notou que são diferentes? Notou que eu coloquei o valor maior do lado da barrinha maior? Muito bem. Quanto que é a diferença de potencial aí? 12. De um lado é 8, do outro é 20. Então, nós temos 12 volts de diferença. É isso que a bateria vai fornecer. Então, a gente faria o seguinte. A gente resumiria tudo isso dizendo apenas que nós temos aqui, ó, deixa eu pegar vermelho mesmo. Nós temos aqui uma DDP de 12 volts. Claro, não tem que ser necessariamente 12, é qualquer valor, tá certo? Aqui é apenas um de tantos exemplos possíveis. Então aqui forma-se, institui-se uma DDP. Aí o que é que essa DDP faz? Ela produz uma corrente elétrica. Já que você tem um circuito fechado, o circuito fechado com DDP permite a passagem da corrente. Então vai sair uma corrente elétricazinha aqui, ó. Na aula passada, eu expliquei que a corrente elétrica no sentido real, ela é o movimento de elétrons livres. Mas aqui a gente vai considerar o sentido convencional. É aquele sentido que ele não é de fato, mas é aquele que a gente considera, tanto aqui, quanto na prova do Enem, quanto em qualquer situação prática que envolva esse tema. Vamos voltar lá? Então nós temos aqui uma corrente. Deixa eu melhorar essa setinha. Nós temos aqui uma corrente elétrica, vou chamá-la de I. Ela vai passar por aqui, ela vai subir aqui, ó. E ela vai passar aqui por dentro desse tal condutor, que é quem a gente vai analisar aqui nessa aula, tá bom? Vai descer por aqui, ó. E aí você tem uma corrente elétrica se estabelecendo nesse circuito. Agora se liga só no detalhe. Um cara chamado George Ohm, um alemão, ele faz uns testes com alguns tipos de condutores e ele chega a algumas conclusões. A primeira conclusão dele é essa que a gente vai discutir agora, que é aquilo que nós chamamos de primeira lei de Ohm. Então o que é que ele faz? Ele pega esse condutor e ele submete esse condutor a uma DDP. O que acontece? Surge uma corrente. O que é que ele faz? Ele dobra o valor da DDP. Quando ele dobra o valor da DDP, olha o que acontece. Dobra-se também o valor da intensidade da corrente elétrica. Aí ele vai lá e ele dobra novamente, triplica agora, né? Ele triplica o valor da DDP. Ó. Quando ele faz isso, a corrente aumenta, aqui ó,
na mesma proporção. Então, Ohm percebe que para um mesmo resistor, sempre que você aumenta a DDP, aumenta-se na mesma proporção a intensidade da corrente. Aí eu já preparei aqui embaixo, aqui, ó, uma observação aqui sobre o que Ohm falou. O que é que ele fala? Em um condutor com temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional a DDP, ou seja, a tensão elétrica. O que é que você está vendo anotado mais abaixo? Uma equação. Observe com carinho essa equação. Nós temos três grandezas, U, I e R. U é a DDP, I é a intensidade da corrente elétrica. E esse R? Ora, se a letra U e a letra I são diretamente proporcionais, matematicamente significa que a sua razão é igual a uma constante. Essa constante é o que nós vamos representar pela letra R e passaremos a chamar de resistência elétrica. Então, o que é a resistência elétrica? É uma propriedade do condutor. Ele vai nos dizer o quão fácil ou quão difícil vai ser da corrente passar. Imagine que as cargas estão atravessando o condutor e ao atravessar o condutor ela vai se chocando, ela vai colidindo com os íons fixos da própria estrutura daquele material. Se o material oferecer muita resistência, significa dizer que vai ter muitas colisões acontecendo ali, por isso vai ficar mais difícil da corrente elétrica passar. Por isso a palavra resistência. Quanto menor a resistência, então mais fácil vai ser para essa corrente elétrica passar. No entanto, para um mesmo resistor em uma temperatura constante, essa resistência será constante. Aí a gente chega na expressão matemática. Bom, aqui a gente já sabe o que é a resistência e aqui do lado você está vendo aí uma simbologia, tá vendo? Bom, esse símbolo aí, que tem esse formato aí de um zigue-zague, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu desbloquear aqui e vamos lá, pronto. Esse símbolo aqui, ele é o símbolo que vai representar os resistores ou as resistências dos materiais. Sempre que você vê esse zigue-zague, lembrando que ele também poderia ter sido desenhado como sendo um pequeno retângulo. Não é tão comum quanto esse, mas é possível também que a gente tenha uma figura que seja um retângulozinho também. Deixa eu desenhar aqui, por exemplo, um retângulozinho aqui, ó. Pronto, ele poderia ser assim, ó. Poderia estar desenhado dessa forma, certo? Também ia representar aí o resistor. Agora, já que a gente já sabe o que é o resistor, né, como que se representa ele, é interessante que a gente mencione aqui qual é a sua unidade de medida. A unidade de medida da resistência no sistema internacional, ela vai ser que unidade? Observe aqui em cima, aqui na nossa equação. Opa, aqui ó. Observe aqui na nossa equação, voltagem fica na parte de cima, corrente fica na parte de baixo, não é assim? Muito bem. Então a gente vai ter volts por ampere. É o que eu anotei aqui, tá vendo? Olha aí, volt por ampere. Só que a gente vai aproveitar a ocasião para fazer a homenagem a George Ohm, o carinha que estava por trás de toda essa descoberta, e nós vamos passar então a chamar a resistência elétrica de Ohm. A letra que a gente vai usar para abreviar a palavra Ohm é a última letra do alfabeto grego, que para a gente corresponderia à letra O. Na verdade, o nome dela em grego é ômega, tá bom? E o modelo dessa letra é esse que você está vendo aqui embaixo, aqui, ó, que lembra até uma espécie de ferradura, tá vendo aí, ó? Então isso aí é o símbolo que a gente vai usar para representar a resistência elétrica de um certo material. Beleza? Vamos lá. Só resumindo aqui, deixa eu subir aqui um pouquinho aqui, ó. Essa definição do que o Ohm falou aqui, que está destacado nesse retângulo, né, é exatamente o que a gente considera como primeira lei de Ohm. Deixa eu pular aqui agora para a próxima página. E aí eu preciso que você note e anote o que? Resistores que seguem a lei de Ohm, eles devem ser chamados de resistores ômicos. Então, se você ouvir a expressão resistor ômico, é a garantia, é a certeza de que a lei de Ohm é obedecida, ou seja, de fato a corrente elétrica é diretamente proporcional a DDP e que de fato a resistência é uma constante. E aí vem um ponto interessante, que quando a gente traça o gráfico da DDP em função da corrente elétrica, a gente chega nessa ilustraçãozinha aqui, ó.
Olha o que é que você vê aí. Você está vendo aí, ó, na vertical a DDP, na horizontal a corrente. Sempre que se aumenta a DDP, ó, vamos escolher aqui uma DDP um pouco maior, tá vendo? Então, se eu escolher aqui uma DDP um pouquinho maior, isso implica em uma corrente também um pouquinho maior. Deixa eu pegar aqui a caneta preta. Olha aí, ó, quando a DDP aumentou para um valor maior, a intensidade da corrente também aumentou para um valor maior. Viu aí? Que é isso que vai dizer que é diretamente proporcional. Então, se você viu em alguma questão um gráfico que não seja uma reta, é um indicativo que esse resistor ele não é ômico. A resistência não é constante, tá certo? Fique esperto nesse quesito aí, isso é muito importante. E aí, o que é que eu separei aqui para a gente dar um treinozinho aqui, ó? Uma questãozinha do Enem. Deixa eu só trocar essa cor aqui para vermelho e retirar isso aqui. Pronto. A letrinha ficou um pouco pequena, né? Mas eu acho que dá pra gente aqui ler, tá bom? Então aí, qualquer coisa você espelha aí na tela da sua TV, que vai ficar bem mais prático de você visualizar aí. O Enem 2017 apresentou a seguinte questão que diz assim, ó. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, que é um gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor da sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência da amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a quanto? Então vamos lá. O que é que aqui está mencionando? Ele está dando uma aplicabilidade do conceito da primeira lei de Ohm. Um circuito elétrico é montado onde essa polianilina, né, essa substância, é usada como sendo um resistor. E ela fica lá dentro da granja avícola. Sempre que há uma concentração de amônia, essa amônia reage com a polianilina, fazendo com que sua estrutura mude e ela passe a ter uma resistência maior. E aí o que acontece? O circuito que estava sendo alimentado por uma corrente elétrica é afetado por essa mudança na resistência. Já que a resistência aumentou, diminui-se a intensidade da corrente elétrica. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo aqui. Ó. A gente já sabe que a resistência é dado pela razão U sobre I. Essa letra U é a DDP e a DDP ela depende exclusivamente de quem? A DDP ela depende da fonte. Como a fonte não muda, né? Supondo a fonte como sendo uma coisa constante, a gente diz que isso aqui está fixo. E aí, tendo uma constante na nossa equação, a gente pode analisar o R comparado com a letra I e vice-versa. Então, o aumento na resistência implica na redução da corrente. Observe que a letra R e a letra I, elas se multiplicam. Se esse I sair desse lado aqui, ó, ele ia aparecer aqui do outro lado, ó, multiplicando. E grandezas que se multiplicam e o resultado é fixo, são grandezas inversamente proporcionais. O mecanismo que está lá produzindo essa corrente identifica essa redução drástica na corrente e ele já entende a partir daí que está tendo uma concentração de amônia muito grande naquele local. Sacou a estratégia? Um dispositivo usando primeiro a lei de Ohm para monitorar se existe ou não amônia em um certo lugar. E aí vem então a nossa questão. Isso foi apenas uma contextualização, né? Voltemos para a nossa questão. O que é que nós temos nesse gráfico, né? A leitura de gráficos ela é muito importante. Ela já está prevista na matriz de referência do Enem, na habilidade de número 17. Essa habilidade diz que você precisa relacionar as diversas formas de linguagem que são próprias da física, da química, da biologia. E aí essas formas de linguagem envolvem leituras de imagem, leitura de gráfico, de tabelas, de linguagem codificada, de equações. Então você precisa saber fazer uma boa leitura dessa informação. Então como é que a gente vai ler essa informação? Primeiro a gente tem que saber do que se trata esse gráfico. E aí vem dizendo aqui no finalzinho do comando, no finalzinho da questão, na ausência de amônia, tá bom? Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. Tá aí, ó. Sua resposta elétrica é mostrada nesse gráfico. Então isso aqui, ó, é um gráfico representando a polianilina quando ela está
se comportando como ômico. Então isso quer dizer que é uma reta, o que é claro, a gente está vendo, e que nessa reta, em qualquer ponto dela, a resistência é a mesma. O comando da questão vai querer que você diga qual é a resistência da polianilina, não na ausência de amônia, mas nas altas concentrações de amônia. Notou aí, ó? Em altas concentrações de amônia. Espera aí, professor. Então, como é que eu vou descobrir nas altas concentrações se o gráfico é nas baixas concentrações de amônia, na ausência da amônia? Bom, aí você vai só lembrar de um detalhe, que ela aumenta 4 vezes. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o seu valor de resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a grandes concentrações de amônia. Viu aí? Então só basta você calcular sem amônia, usando as informações do gráfico, depois você quadruplica, que vai virar o valor com a alta concentração de amônia. Então vamos lá, vamos para a primeira parte do nosso rascunho. Descobrir a resistência desse resistor sem a amônia. Como é constante a resistência, eu posso escolher qualquer um desses dados. Eu posso escolher esse pontinho aqui, esse outro. Qualquer ponto que você escolher sobre essa reta vai te levar para a mesma resposta. Afinal, a resistência ela é constante. Como eu já sei que resistência é U sobre I, eu já percebi que eu vou ter que fazer uma conta de dividir. Sabe qual é que é a minha dica? Escolha o número mais fácil que você tiver para dividir. Eu vou olhar aqui para a corrente elétrica aqui, ó, e vou escolher a opção de corrente elétrica que seja facinho de dividir. Tipo assim, dividir por 10 é fácil, dividir por 5, dividir por 2, dividir por 1, não é? Então vamos olhar aqui no gráfico. Quando eu olho aqui no gráfico, olha o que eu percebo aqui, ó. Existe uma opção onde a corrente elétrica é 1. Então eu vou escolher essa aqui, eu vou escolher como referência esse ponto aqui, ó. A corrente vale 1 e a DDP vale 0,5. Só que aí vem um detalhe a ficar atento às unidades de medida, tá vendo, ó? Volts é uma unidade do padrão internacional. Agora, aqui, ó, a corrente elétrica, ela vem expressa em que unidade? 10 a menos 6 ohm. Se ficou difícil de você ler, eu estou lendo para você, certo? 10 a menos 6. Então, a nossa conta fica assim, ó. Põe em cima a DDP. Vamos lá, deixa eu encaixar aqui para aparecer tudo. A DDP é 0,5 volts. Já está no padrãozinho internacional aqui, ó, 0,5 volts. E a corrente eu vou colocar aqui, ó, 1,0, né? Ou 1. Só que eu vou colocar aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 6 amperes. É isso que está escrito lá, ó. Se você não atentar para esse detalhezinho aí, você pode ser induzido ao erro, tá bom? Viu como é fácil? É só a gente efetuar a divisão agora. Então vamos lá. 0,5 dividido por 1 continua sendo 0,5. Deixa eu desativar isso aqui, vamos lá. Vai ficar 0,5. Esse 10 a menos 6, ele está na parte de baixo da nossa conta. Você pode escrevê-lo multiplicando para aparecer aqui na partezinha de cima. Só que você precisa só ficar atento ao sinal do expoente, tá bom? Sempre que você tem um denominador e você transforma ele num numerador, você precisa inverter o sinal. Então deixou de ser menos 6, passou a ser mais 6. Pronto, isso aqui já está em ohms, porque já está no padrão internacional, tudo bem? Isso aqui é na ausência de amônia, isso não é a resposta. Deixa eu voltar aqui para você ver essas alternativas. Quando a gente olha para as alternativas, tem uma opção que começa com 0,5, mas ela não é 10 elevado a sexta, e tem essa outra opção aqui, ó. Olha que doideira, se você pega essa conta e você ajusta a vírgula, você passaria a vírgula para a direita, ficaria 5,0. O número iria aumentar de valor e por isso você teria que pegar o expoente e diminuir uma casa. Viu como você poderia ter sido levado a marcar a letra D? Só que você precisa lembrar que não é assim que se resolve. Eu quero 4 vezes esse valor, eu quero nas altas concentrações de amônia. Então a resistência nas altas concentrações de amônia é 4 vezes esse valor, que era o 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. E aí quando eu faço a multiplicação, eu vou ter aqui 2,0 vezes 10, menos 6 não, perdão, mais 6, 10 elevado a mais 6 ohms. Pronto, é isso que a questão busca, tá bom? Então fique atento a esses detalhezinhos aqui, eles podem fazer a diferença. A alternativa certa aqui, ó, é a letra E. Vamos recapitular o que foi que você aprendeu nesta aula.
Você aprendeu aqui sobre os resistores, o que são os resistores e que eles possuem uma propriedade chamada resistência. A medida da resistência é a razão entre a letra U e a letra I, TDP e corrente. Você aprendeu também que se um resistor não mudar o valor da resistência, ele é chamado de resistor ôhmico, exatamente porque ele obedece à primeira lei de Ohm. Agora fique esperto, fique atento, porque no nosso próximo encontro nós vamos discutir a segunda lei de Ohm. Mas aí é tema para outra aula. Forte abraço, um cheiro, bons estudos e até mais.